Olá a todas, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Danilo Bifone. Eu tenho conversado sempre aos sábados, à 13h, pontualmente, eu tenho conversado com figuras relevantes do cotidiano de São Paulo. O meu convidado de hoje é uma figura emblemática, uma figura muito querida, que é o João Kuczar. Ele dispensa apresentações, foi professor do Senac durante 30 anos na área de fotografia, é curador de diversas exposições, tem trabalhos mundo afora e eu tenho um orgulho muito grande de poder tê-lo no meu hall de amigos. Seja muito bem-vindo, João. É um prazer imenso ter aqui a sua presença aqui conosco hoje. E você que chegou agora, está acompanhando a live do Danilo Bifone. É só curtir o canal do Danilo Bifone, é só curtir essa live, deixar seu comentário, deixar sua pergunta, que ao final o João vai responder as dúvidas de todos. E se você perdeu, não tem problema. Faça o seguinte, vá no YouTube, assine o canal Danilo Bifone, inscreva-se no canal e ative o sininho. Você vai ter acesso a esse conteúdo a partir de amanhã, já vai estar na plataforma. E aproveita, como é uma live tão interessante, compartilhe essa live na sua timeline, abra uma sala de vídeo, é só clicar no compartilhar que todos os seus amigos terão acesso. Seja muito bem-vindo, João, e já que você chegou, vamos falar um pouco sobre fotografia. João, a gente podia começar a conversar sobre uma coisa muito bacana, que é a questão dessa migração da fotografia analógica para digital. Eu nasci, então, numa época, acho que você também, em que as fotografias eram analógicas. Sim. Então, a gente tinha um filme de 24 poses, que depois disso a gente não podia nem ver o que tirou de foto, tinha que mandar revelar, e era aquela surpresa, olha, ficou boa, poxa, ficou embaçada, poxa, cortou a cabeça, e era sempre essa questão. E hoje a gente tem, então, a evolução para a fotografia digital, uma evolução que faz com que as pessoas tirem 5, 6, 10, 15 fotos do mesmo tema, e posteriormente, hoje você nem tem mais a câmera digital, assim, no uso cotidiano, no uso amador, você tem celulares, aparelhos telefônicos que são tão bons quanto câmeras digitais de última geração. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão para a gente. E mais uma vez, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Danilo. Eu costumo assistir as suas lives, participar, tem sempre muitos assuntos muito interessantes. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, trocando, conversando um pouco sobre algumas questões da fotografia. O que você falou, né? A fotografia teve durante, né, foi a invenção, né? As pessoas que estavam descobrindo a fotografia em 1839, e desde então foram mudando os processos, mas eram processos muito próximos, né, do que se tinha até um tempo atrás, que era essa chamada fotografia analógica. Com o advento do digital, tudo se transforma, né, e com o advento também do smartphone, né, então, com essa questão do smartphone, tudo populariza com as mídias sociais, então, a gente vive numa avalanche de imagem, chamada por muitos essa cultura visual, que é democrática, né? É importante ter essa parte, mas como toda ferramenta, deve ser saber como utilizar, né? Como as pessoas podem utilizá-la para uma coisa boa ou para uma coisa que não é tão legal. Tá ótimo, João. E eu vejo a popularização do uso da fotografia num viés social na nossa cidade. Hoje você vê a fotografia como um instrumento responsável para que as desigualdades sociais possam ser mostradas, possam ser evidenciadas. Hoje, a periferia, que quando eu era pequeno, a periferia era uma coisa distante. Eu nasci num bairro extremamente ensimesmado, um bairro fechado. Aí eu sou do bairro da Moca e tive o prazer de ter sido seu vizinho.
E a gente via isso, e a gente ouvia falar de longe, poxa, a favela, as desigualdades, mas era uma coisa muito distante. E hoje a fotografia, as redes sociais trouxeram isso mais próximo da gente e nos fez ter um olhar mais crítico. Como é isso para você, né, nessa condição de trabalhar com essas imagens? É fundamental essa democratização, né, dessa produção do conteúdo. Então, se você imagina, né, no início, quando comecei a pensar final dos anos 80 na fotografia, você tinha, né, os grandes fotógrafos, né, a fotografia é uma coisa cara, para você comprar o filme, para você revelar, né, você tinha a produção de imagens de consumo, né, de consumo de massa da televisão, tinha só um editor, ainda tem, né, mas era um editor que decidia tudo que seria visto, né, no Jornal Nacional, escolhia o que era bom, o que era ruim, ainda acontece isso. Mas hoje, com a popularização dos smartphones, houve essa democratização. Então, todo mundo pode, hoje em dia, fazer e produzir um conteúdo, né? Todo mundo pode se expressar, né? A fotografia é mais uma forma de expressão, e é mais uma forma de conduzir um raciocínio, um pensamento, um sentimento. Então, as pessoas perceberam isso, né? Tanto a fotografia quanto o vídeo, né? Por meio dos smartphones. Então, é uma forma muito boa dessa democratização de conteúdo, onde a gente viu, por exemplo, na Primavera Árabe, né, a gente viu muito isso acontecer, nunca se imaginaria que, de repente, podia ter aquelas evoluções de uma forma tão rápida. Eu mesmo aqui, né, em junho de 2013, né, como cresceram aquelas manifestações. Eu acredito, João, me corrija se eu estiver errado, que a fotografia tem um papel fundamental para ajudar a coibir determinadas arbitrariedades. A gente tem um passado de arbitrariedades muito grandes cometidas, sobretudo contra professores, contra pessoas da periferia, e muitas vezes tendo como protagonistas maus policiais. Então, você tem um histórico de violência policial que veio à tona nos últimos tempos, com o acesso, então, aos smartphones, que permitem, então, não só fotografar, mas também filmar essas arbitrariedades, essas agressões. E eu acho que a fotografia em si tem um papel, sim, fundamental para tentar equilibrar essa balança, para tentar coibir esse tipo de agressão. O que você pode dizer sobre isso? É fundamental, né? É muito diferente, a gente percebe pelas notícias, né? Às vezes, se você não tem a imagem, não é a notícia, né? Por exemplo, teve o assassinato de um político, né, no interior do Brasil, né? Por meio das imagens, dessas câmeras de vigilância, né, que também é uma coisa, né, tem o seu lado bom ou não, né, mas você percebe o que aconteceu. Se aquilo não tivesse a imagem, aquela notícia não ia estar sendo produzida passadas horas vezes. O que a gente deve pensar é como usar esse instrumento, né? A fotografia, por exemplo, é nesse sentido, mas ela foi durante muito tempo usada para identificação, principalmente nos Estados Unidos, de pessoas, né, naquela momento assim, fica todo mundo, né, emparedado, dizendo, a pessoa denunciando, né, se, olha, acho que foi esse, eu acho que foi aquele, ou daquele momento, ou por meio de fotografia. Existem inúmeros casos de pessoas inocentes que foram identificadas por meio da fotografia. Você tinha, às vezes, a pessoa, o policial, né, ou o advogado, ou alguém que estava lá para conduzir uma situação, deixava todo mundo com fotografia preto e branco, e quem eles queriam incriminar colocava colorida, né? O jeito da pessoa também influenciava muito, né, nessa hora da decisão. Então, a fotografia, ela tem esse controle por meio de Estado, né? É uma coisa também que a gente deve ficar em cima. Hoje em dia, a gente tem as fake news e tem as deepfakes, que podia estar uma deepfake, um exemplo de deepfake, alguém está falando aqui achando que sou eu, mas não sou eu, uma gravação, colocaram minha voz, colocaram, né, minha boca mexendo como isso. Então, e fazem isso perfeitamente, né?
A gente tem que estar atento, então tem que estar nesse que eu chamo dessa alfabetização visual, que é essa leitura crítica da imagem, né? Então, você ser um leitor crítico e também você produzir, né? Ler significa, né? Alfabetizar é ler e escrever. Então, você faz uma leitura crítica, conforme Paulo Freire, e você também produz imagens para dar sua opinião. Tá ótimo, já que você entrou já nesse assunto, vamos dar continuidade aí. O que é a alfabetização visual que você criou, esse site maravilhoso que depois o Lucas vai colocar para a gente aí nos comentários, para o pessoal ter acesso? Eu, na verdade, assim, eu me formei em engenharia mecânica e no final dos anos 80, né, com o poder da imagem, com as questões, eu comecei a trabalhar sendo professor de fotografia em comunidades, como voluntário, e comecei também a trabalhar no Senac, para dando aulas de fotografia. E a partir desse momento, eu comecei a trabalhar com projetos sociais, com empoderamento de pessoas de periferia, como estava falando, ou pessoas vulneráveis. A ideia era que essas pessoas pudessem se expressar, né, dar essa ferramenta, no caso ainda não era digital, né, a gente vive nessa cultura visual, né, a gente é bombardeado a todo momento por essas imagens, então a ideia é que essas pessoas tivessem empoderadas, pudessem usar essa imagem para expressão. Então, aí são vários projetos com mulheres e cidadania, mulheres no presídio feminino, pessoas em situação de rua, projetos com afrodescendentes. Então, no próximo slide também tem outros projetos que trabalham com a formação. Todo mundo é alfabetizado visualmente, mas o importante é desenvolver essa alfabetização, saber ler criticamente o que significa aquela imagem, qual a intenção, para sermos consumidores mais críticos, né? Ou às vezes de um produto para venda, ou às vezes de uma questão política, né? De um candidato que altera a imagem, né? E aqui alguns projetos aqui na FEBEM, né? Com jovens, era ensinar os professores, os guardas a serem professores para os jovens. É um projeto de 6 anos que ganhou prêmio também da Unicef. Pode ir passando, eu vou falando assim devagar. E aí a ideia foi explorar isso e trabalhar com essa questão. Depois fui para vários países, ganhei uma bolsa para fazer um mestrado sobre alfabetização visual na Inglaterra, em 96, 97, em que se aprendia questões teóricas. Aí foi em 2002, 2003, foi uma outra bolsa como professor visitante na Universidade de Harvard. Aí era com brasileiros não documentados, né, jovens brasileiros que se expressavam por meio da fotografia. A gente pode ir passando. E aqui são vários projetos, aqui é um chamado Direitos Visíveis, que também discute, né, projetos de fotografia em comunidades que usam essa forma da alfabetização visual. Aqui também é um projeto que eu continuo desenvolvendo, que é formação de professores para usar a imagem fotográfica em sala de aula. Então, é perceber como esse aluno, muitas vezes, que, né, tem determinadas... ele não tem, às vezes, só a inteligência para escrever ou para fazer contas, né? Hoje percebe-se que tem, né, foi desenvolvido pelo Howard Gardner, que tem múltiplas inteligências. Então, tem pessoas que têm mais possibilidade de interpessoal, tem pessoas que são mais imagéticas, tem pessoas que são mais musicais. Então, a ideia é dar esse novo recurso para os professores e usar essas imagens em sala de aula. Cada um dentro da sua própria habilidade. Exatamente. Você tem que respeitar aquilo que você se interessa mais, né? Não é porque você talvez não escreva bem, não faça cálculo bem, que você não pode se desenvolver como músico. Então, são outras competências e outras inteligências. Aí, um projeto começou em 2008, no Senac também, com pessoas com deficiência, no hall de trabalhos com projetos com vários temas, então, na prisão, ou então com pessoas em situação de rua. Aí foram pessoas com deficiência visual, em que eles produziam as imagens, na verdade, eles sentiam, né, o local e transmitiam o que eles estavam sentindo por meio da imagem fotográfica. A questão do deficiente visual e essa captura de imagens, como é para você passar esse conteúdo para um deficiente visual?
Bom, quando a gente começou o projeto, como não tinha iniciativas dessa forma no Brasil e no mundo, existiam algumas pessoas que fotografavam, mas era a iniciativa deles, e não existia um curso, a gente sentou, e como toda a forma que eu procuro trabalhar como professor, é uma construção, né, a partir de uma aprendizagem significativa. Isso significa, como é que você senta numa mesa lá, né, uma mesa quadrada ou redonda, e vamos discutir o que a gente vai aprender, trabalhar por projeto. Então, a partir daí, a gente foi conversando e discutindo como esse fotógrafo, que não tem um dos sentidos, ou é baixa visão, ou é cego total, ele pode se expressar por meio da fotografia. E, primeira, a questão é, por que eles queriam fazer isso? A resposta é, eles querem fazer, os deficientes visuais querem fotografar, porque eles querem participar de toda a sociedade, de toda forma, e fotografar também uma delas, né? Acabar com o preconceito e ter autonomia para fazer o que eles gostam de fazer. A partir daí, a gente trabalhou, então, com os outros sentidos. Então, você pensa assim, na hora de fotografar, você pode fotografar usando os outros sentidos. Então, eu estou ouvindo, tem uma luz aqui vindo de um lado, né? Tem um barulho vindo, então eu posso fotografar pensando nos outros sentidos, e muitas vezes alguém está do lado ajuda nessa tradução, né? Para você completar um raciocínio. É como se uma fotografia de uma forma de você trabalhar em conjunto. Esse foi uma exposição na Pinacoteca em 2015, também, que chamava-se Transver, que trabalhava com essa ideia, a gente registrou em torno da Pinacoteca. Lá é muito importante, porque você podia tocar nas esculturas, então você tocava nas esculturas e conseguia fazer a composição que você queria com a câmera fotográfica. E, na verdade, tudo isso o projeto era para durar 1 ano e durou, né, até hoje, porque cada ano a gente aprende mais coisas, né? A gente aprende muito pela diversidade. Então, um fotógrafo, uma pessoa fotografando sendo deficiente visual, tem muito a ensinar para quem é vidente, né? Então, tem muito a ensinar como fotografar com os outros sentidos, né? Para você sentir o cheiro daquilo, da religião que você está, e assim por diante. Nossa, que maravilha, rapaz. Nossa, estou encantado com esse seu trabalho. Obrigado. Aqui também vou mostrar algumas das projetos das exposições. A ideia é que as exposições também sejam acessíveis, isso que o deficiente visual possa ir, né, frequentar locais com exposições, né, que tenham uma foto em relevo, que tenham uma audiodescrição, perceber que todos têm que estar incluídos, né, uma pessoa cadeirante, uma pessoa com deficiência auditiva ou intelectual. Aqui foi uma exposição da Cláudia Andujar, que foi feita. Aqui são algumas exposições que foram feitas nos últimos anos. Pode ir passando, esse aqui eu vou passar mais rapidamente. Aqui foi do Henrique Cartier-Bresson. Sim, essas exposições eu trabalhei como curador e trabalhei também na questão educativa e de acessibilidade, né, com elas. Aqui, retratos imigrantes, né, a Moca tem muitos imigrantes, mudou bastante, né, mas é uma região tradicionalmente de muitos imigrantes. Mudou bastante, aqui, sobretudo pelo mundo da Moca. Eu já fazendo minha propaganda aqui. Mudou muito o quê? Por conta do Muda Moca. Já estou fazendo a propaganda aqui, vendendo meu peixe. E eu vou aproveitar e falar a admiração que eu tenho por esse projeto, que é super importante, não só para a Moca, mas para a questão, né, de como alterar, de como mexer, de como trabalhar com a questão ambiental. É fundamental nos dias de hoje, né? Então, acho que você já estava antenado, você já tem esse projeto há anos, e é fundamental essa questão de pensar a questão, o meio ambiente, principalmente num bairro tão tradicional como esse. Aqui foi uma outra exposição da Magno, da agência Magno. Aqui é um fotógrafo americano, o Elliot Ivitt, que fotografou cachorros. Muito, muito bacana essa exposição também, é muito divertida. Eu vi essa exposição em 1996, eu nunca me esqueço, eu me lembro, assim, tá na galeria, foi na época que eu estava fazendo mestrado na Inglaterra, tá? Eu vi essa exposição, né, em Londres, e eu entrei, assim, meio distraído, conhecia, mas vamos lá ver. Eu adorei a exposição e anotei no meu caderno, falei, um dia eu vou fazer essa exposição, e aí em 2017,
deu certo de fazer exposição. Quer dizer, a gente tem que batalhar muito, né? Às vezes não dá certo na hora, mas a gente deve continuar com, né, com o que a gente acredita. E aqui o festival, aí aqui é Paranapiacaba, né? Para quem não conhece, do nosso bate-papo, né? Paranapiacaba é uma paixão assim já há muitos anos por várias razões, né? Aqui a gente tem uma vista aérea em primeiro plano, a vila, do lado esquerdo um campo de futebol, tem um teatro, as casas, depois tem a linha de trem e lá no fundo fica a cidade de Cubatão e Santos, né? Paranapiacaba é fundamental no desenvolvimento do Brasil e de São Paulo, né? Eu adoro essa questão histórica e as pessoas tinham que conhecer mais esse nosso patrimônio, é tombado pelo patrimônio, e a Vila de Paranapiacaba foi criada para quem construiu, né, os brasileiros e ingleses morarem aí nos patamares e aí na vila, porque é um sistema, são mais de 600 metros, né, entre Santos e aqui o Planalto, e para romper essa distância, né, a companhia inglesa São Paulo Highway decidiu fazer sistema funicular, e aí os funcionários tinham que morar para trabalhar com as máquinas, isso tudo para exportar o café. Essa São Paulo Highway foi fundada em 1867, e a partir dela, né, São Paulo, 1850, 60, 30, era uma vila de 20 mil pessoas, né, falava-se mais tupi-guarani do que português, né, tudo acontecia no litoral, São Paulo era no Planalto. Com o café, o que acontece? E com essa estrada de ferro, todo esse escoamento do café, que era do Vale do Paraíba e do interior de São Paulo, começou a escoar. E todas as estações que ficavam na cidade de São Paulo, né, Brás, Moca, Barra Funda, Lapa, indo até Jundiaí, onde se desenvolveu, depois que o café parou, no final dos anos 20, diminuiu, a indústria de têxtil, depois a indústria automobilística, então todo o desenvolvimento do estado de São Paulo, né, e daqui do próprio Brasil, foi um desenvolvimento em função dessa ferrovia, né, para o bem ou para o mal, né, hoje a gente questiona essa questão do desenvolvimento, como ele deve ser sustentável, e essa é a vila, eu falo muito assim da vila, eu gosto, mas é que eu vou deixar também para você perguntar alguma. Não, eu queria saber como começou essa sua paixão por Paranapiacaba. Um dia você resolveu fazer um passeio e conhecer o Paranapiacaba, como é que foi? Eu já frequentava há muitos anos a vila passou, era do governo federal, depois passou no início dos anos 2000 para a prefeitura de Santo André, e ela teve muito decadente, agora ela tem um PAC já de 2015, se não me engano, que foi com a Dilma, quando era presidente, para renovar várias casas, várias locais da vila, então ela está sendo restaurada. Então, é uma vila muito fotogênica. Você vai lá durante o final de semana, tem sempre gente fotografando, ela é muito cenográfica, e já tinha essa paixão eu adoro ferrovia, então eu ia lá para fotografar, às vezes levava os alunos, e aí, num determinado momento, início de 2018, essa questão dos direitos humanos não estava muito mal contada, né? As pessoas encaram direitos humanos muito de uma forma diferente, então a ideia foi surgir, fazer um festival para discutir educação, meio ambiente e direitos humanos, né? Mal sabia eu que ia estar tão pior, né, de 2018 para cá, essa questão dos direitos humanos. Então, a ideia é fazer um festival, a gente faz sem verba, eu trabalho muito com os alunos do Senac, que são voluntários, então é um processo de aprendizagem, a gente faz reuniões e discute o que vai ser escolhido, quem vai ser convidado, quais as atrações, e esse ano a gente está fazendo ela virtualmente. Se quiser ir passando assim as imagens, eu vou comentando também. Aqui ela chamava Alto da Serra, aqui é uma foto do Gensler, então tá vendo a Torre do Relógio, que era uma réplica do Big Ben, né, de Londres, e aí era um ponto de parada dos vagões, né, essa importância. Do lado esquerdo embaixo tem os patamares, em cima tem a Estação da Luz, né, fundamental também na nossa história, e do lado direito a questão do café, Avenida Paulista,
com os casarões, né, quando ela foi inaugurada, acho que em 1895, se não me engano. Pode passar. Aqui é o grupo de voluntários, né, a maioria são mulheres, né, 80%, às vezes 90% do grupo é composto por mulheres, são as alunas que se interessam, é uma coisa espontânea, né, isso acontece muito na fotografia, tem acontecido nas exposições, nos festivais, a participação feminina. Eu acho que esse feminino é muito voltado para o trabalho social, para o trabalho voluntário. Eu também eu acho que essa mesma proporção se reproduz no Mudamoca. Nós temos muitas mulheres que ajudam nesse trabalho ambiental e eu fico encantado com essa dedicação das mulheres em fazer o bem. Eu penso assim que foram tantos anos, né, assim, e ainda continuam com a questão, né, da opressão, né, de a gente perceber quantas se formam no ensino superior e quantas estão em cargos de chefia, e nisso é uma pirâmide, né, 60% isso na Espanha, estava nos dados, 60%, 60% e 65% se formam no ensino superior, sendo mulheres, mas só 8% sejam o cargo da direção. Né? Então, existem barreiras para isso, mas a gente percebe que isso está mudando, né, por essa própria conquista, né, em todos os campos sociais, empresariais, de empreendedorismo. E aqui a gente vê também a parte educativa do festival. Se quiser ir passando aqui, lá embaixo, o teatro, a gente tem apoio do SESC, que coloca para a gente assim, a questão dos equipamentos, som, imagem, né, luz, e deixa o teatro pronto para as palestras. Pode passar. Esse teatro é naquele galpão, num dos galpões principais, ali que parece ser um entreposto, ter sido um entreposto no passado. Eu não sei direito o que era aquela estrutura antes. Não, aquela lá era o mercado antigo. Aquele era o mercado da própria... A vila tinha vários clubes de futebol, era uma sociedade muito desenvolvida, né? Tinha sistema de saneamento, né? Ali estava um jeito de se viver muito, porque como estava distante, né, da cidade, ele tinha que ter sozinho. Então esse teatro é grande, aquilo é o mercado central. Aí é o galpão ferroviário, é um galpão que chega o trem turístico aos domingos, sai um trem da Estação da Luz e vem até a vila, né? Agora está fechado, mas daqui a um tempo a gente espera que reabra. Aqui são os convidados que a gente está tendo esse ano. São convidados que tratam da questão de povos indígenas, da questão dos coletivos femininos, a questão da periferia, a questão afro. Então, a gente pensa muito na perspectiva dos direitos humanos para ter os convidados. Todas as lives estão no site do festival, vocês podem estar assistindo, tem coisas muito bacanas e emocionantes. E aqui, na esquerda é aquele mercado, acho que você está falando, e aqui algumas imagens, sim, né, Se quiser passar... A exposição também nesse mercado? A gente faz exposições em vários lugares. No primeiro, em 2018, nós fizemos 10 exposições. No segundo, a gente se empolgou, deu muito trabalho, nós fizemos 26 exposições. Esse ano, a gente não está pensando como vai ser, né? A gente vai trabalhar com projeções, a gente vai trabalhar com outras perspectivas, mas a gente vai fazer uma série de atividades agora no final de outubro e início de novembro. E aqui um slide que fala um pouco da importância da alfabetização visual, né? O analfabeto do futuro será aquele que não sabe ler o que a caneta e a câmera escrevem. Isso foi do Laszlo Moholy-Nagy, húngaro, e ele falou isso nos anos 30. Né? Ele era professor da Bauhaus, e ele já pressupõe, né, já dizia que as pessoas tinham que ter essa alfabetização visual, essa leitura crítica. Eu acho que essa frase nunca foi tão atual, né, João?
Nossa, muito bacana. Ah, você já deixou o seu contato aí, inclusive, bacana. E, João, deixa eu te perguntar, rapaz, e diante desse histórico todo que você tem da fotografia, eu queria saber como a fotografia entrou na sua vida. Porque eu lembro, eu vou ter que contar essa história, eu vou deixar você continuar a história, mas eu te conheci, assim, nós éramos vizinhos e tudo mais, mas eu lembro até hoje dessa data, foi em 1986, eu contava com 11 anos de idade e eu havia sofrido um acidente, eu era muito peralta, muito sapeca, e havia caído, então, de uma altura de 15 metros e tinha fraturado o crânio, tinha ficado meses no hospital, e aí perdi muitas aulas e você se ofereceu a me ajudar em matemática. E aí eu pude conhecê-lo e, na época, você era estudante de engenharia. Nessa época, sim, por que a fotografia entrou na sua vida? E, detalhe, o que esse encontro mudou na minha vida? Eu vou deixar você continuar essa... Você conta essa história, assim, a gente ficou emocionado de pensar nisso, né? Como a gente, às vezes, né? Todo mundo, acho que todo mundo é professor, todo mundo influencia, né? As outras pessoas, né? Depende, a gente tenha o jeito de a gente escolher como pode influenciar, como pode marcar, né? Como pode construir junto esse conhecimento. Essa história, às vezes eu falo, às vezes eu não conto, mas basicamente eu me formei realmente em engenharia. Meu pai era, né, agora está aposentado, mas meu pai metalúrgico, né, trabalhava como fresador ferramenteiro, e eu gostava daquele cheiro, né, que ele vinha com o jaleco, né, de óleo. Às vezes ele me levava quando era moleque para ver, então eu sempre tive essa aproximação com a questão e falava, não, vou ser engenheiro, né, vou me formar, né, na família não tinham pessoas formadas, então tinha esse sonho de se formar e caminhar nessa linha. E como acontece, acho que com todo mundo, a gente às vezes fica dividido, né, eu gostava muito de história, gostava muito de artes, gostava de engenharia, de matemática, mas eu fui para engenharia porque naquele momento, né, em 80, eu entrei na faculdade em 81, você não tinha tantas opções, né, que nem, infelizmente, tem hoje. Me formei em engenheiro, trabalhei durante 10 anos como engenharia, né, de 85 a 95, mas em 89, né, com a eleição do Collor, aquela eleição marcou muito a minha vida, né, porque eu me envolvi muito, né, acho que o Brasil, quem estava naquela época, se envolveu muito com o que tinha acontecido, e eu fiquei muito arrasado com o resultado, né? E o poder da imagem ajudando a eleger um presidente, né? A gente tem um filme chamado Beyond Citizen Kane, que fala um pouco dessa trajetória, né? De o que foi essa eleição do Collor, usando a televisão como forma para vender ele como um cara fantástico, né? Então foi uma grande decepção. Mas eu também penso que... de Marajás, né? Exatamente. De uma hora para outra apareceu era para ser contra o Brizola. Só que quem foi para o segundo turno foi o Lula. E nesse momento, o que acontece é que, às vezes, eu me movo muito pela essa diferença. Então, aquilo que foi uma coisa ruim, né, para a sociedade, né, daquele momento, me entusiasmou para trabalhar como voluntário em projetos sociais, em comunidades, e também comecei a trabalhar, depois de um tempo também comecei a dar aula no Senac também. Então eu ficava de engenheiro e à noite eu dava aula, né, no Senac, e de finais de semana era voluntário em comunidades para falar sobre, na época não chamava de alfabetização visual, era uma educação visual que falava, ó, fotografia não é verdade, fotografia é o meu ponto de vista, é a minha opinião, né? Fotografar é escrever com a luz, é dar o que eu penso.
Então, aquilo foi me motivando a querer fazer alguma coisa, assim como você faz com o Muda Moca, né? Acho que você tem as suas motivações, tem a sua história, né? Cada um a gente tem as nossas. Então, eu fiquei 5 anos nessa transição, mas já decidindo que eu ia trabalhar como sendo professor. E a partir daí, eu consegui largar a engenharia, que era uma coisa difícil, né? De você estudar tantos anos, trabalhar, né? E para seguir essa carreira, né, de ser professor em projetos sociais e trabalhar com a questão de direitos humanos. Só que, para finalizar, logo que eu saí da engenharia em 95, eu tinha aplicado para uma bolsa, que foi essa do British Council, e no início de 96, eu ganhei essa bolsa para trabalhar, né, para estudar essa questão desses projetos que eu fazia de uma forma empírica, de uma forma, né, que eu acreditava que tinha que trabalhar com projetos sociais. Então, foi uma motivação, né, que eu recebi para estudar, voltar para o Brasil, continuar esses projetos, nessa linha que foi essa mudança da engenharia para a fotografia. E só para terminar, eu tenho um amigo meu, Saboia, que é da Moca, né, e eu contava essas histórias com mais empolgação. Eu aprendi a não contar com tanta empolgação, que uma vez eu contei que ele estava assistindo a aula, ele se empolgou e ele também quis largar o emprego, ele queria também trabalhar com fotografia. A esposa dele me ligou, falou, João, você precisa falar com ele não pode largar o emprego, ele também... Eu falei, não, tem que ser uma transição, tudo tem seu tempo e tal. Então, às vezes eu conto essa história, eu tento não ser tão empolgado para contar a história, mas acho que a gente tem que traçar nosso caminho, né? E esses momentos, pequenos momentos na vida que a gente só mais tarde percebe, né, essa bifurcação, o que acontece. Eu acho, João, que esse ponto de mutação, ele ocorre, no seu caso, foi a eleição do Collor, que acabou te motivando, e em outras pessoas, são outras coisas que acabam mudando, dando esse start. No meu caso, também veio de uma tragédia. E eu acho que tudo que é ruim, tudo que causa dor, causa sofrimento, isso te motiva demais. Você tenta se reerguer e dar o seu melhor para fazer aquilo que você acredita. Eu mesmo, hoje, eu falo nas minhas palestras que eu não sou o responsável pela fundação do Muda Moca. O Muda Moca tem sim um responsável. O senhor Augusto dos Anjos Lourenço, meu vizinho de frente, que um dia usou do seu prestígio como promotor de justiça aposentado e pediu a remoção da árvore que tinha na frente da minha casa. Uma árvore que eu cuidava, uma árvore que eu gostava muito, e desde então eu pensei, eu vou plantar tantas árvores que aquela árvore vai ser insignificante perto de tantas que eu vou plantar. E ao longo aí de mais de 20 anos, já são 30 mil árvores plantadas. Então, eu conto para todo mundo, se o senhor Augusto não tivesse promovido a remoção, acionado a prefeitura para que removesse a minha árvore, eu hoje seria mais um paulistano, tendo minha vida cotidiana, normal, sem maiores delongas. E hoje eu acabei me tornando uma pessoa que motiva. Hoje o Muda Moca incentivou o surgimento de outros grupos. Você tem o Muda Ipiranga, o Muda Butantã, o Muda Vila Leopoldina, Muda Santo André, Muda São Bernardo, Muda Bexiga, Muda Itaquera, Muda Deodoro, na cidade de Piraquara, no Paraná, Muda Telêmaco Borba. Então, são diversos outros grupos que, incentivados pelo nosso trabalho, acabaram reproduzindo esse know-how de plantio de árvores, o plantio voluntário em calçadas. Então, isso é muito bacana e muito inspirador. E eu acho que tudo que vem de ruim para a gente, eu até quero conversar, das minhas próximas lives vai ser com uma professora do Departamento de Psicologia da USP. Eu quero que ela explique o que move o nosso cérebro quando a gente sofre, então, uma decepção. Mas o que eu queria contar, João, essa coisa que eu conto sempre também, que eu tive uma mudança na minha vida, que foi quando eu te conheci, então, aos 11 anos. Eu cresci em uma família
malufista, uma família de direita, aquela questão das famílias humildes de direita. Isso é triste. E naquela época eu perguntei para você, nossa, mas você não gosta do Maluf? Você falou, não gosto, porque ele faz isso, isso e isso. E você tem que pensar em justiça social, em combater as desigualdades, e comentou algumas coisas que me despertaram certa curiosidade, que me fez tender, então, mais para um viés político de esquerda. Então, eu sou muito grato a isso, João. Assim, se não fosse você na minha vida, eu não teria, então, migrado por esse viés e ter feito tantas coisas, deixado de olhar para o meu próprio umbigo como qualquer pequeno burguês que a gente conhece. Nossa, muito obrigado novamente. Quando você fala, que eu falei, é emocionante perceber, né, a força, né, que a gente tem às vezes para usar, e para isso para todos, né, para todo mundo, né. Eu acho que todo mundo tem essa oportunidade e influencia, né, as outras pessoas. Depende de como a gente quer influenciar. Eu acho que 2 assuntos eu queria comentar, né. Isso, a questão da Moca. A Moca é um bairro, né, que eu sempre trabalhei muito na questão política da Moca, aí é um bairro conservador, a gente via os resultados da Moca, era sempre os piores, assim, que tinham, né, da nossa perspectiva. E a questão da árvore, né, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Mônica Ribeiro, num projeto com a prefeitura, um projeto de concurso de fotografias sobre árvores de São Paulo, que foi maravilhoso. Ganhei um livro, inclusive. E um vizinho meu aí do lado, entre você e eu, né, tem a fábrica que tem esse vizinho. Eu nunca me esqueço o dia que ele cortou a árvore, né? Ele cortou a árvore dele, foi uma coisa que eu fiquei muito traumatizado também, me marcou muito essa questão da árvore que ele cortou, porque eu queria chamar a prefeitura. Naquela época não era ainda proibido, não tinha essas leis, né, tão fortes, e aí minha mãe não quis deixar, não vai arrumar encrenca, eu não arrumei encrenca, e depois eu fui descobrir por que ele tinha tirado, e a razão que ele tinha tirado é que a árvore fazia muita sujeira na frente da casa dele, né? Então, perceber que para ele a árvore, né, era sujeira, né? Para você, a árvore é um meio de mudar a Moca, ou de todas essas pessoas mudarem todas as questões. Então, tudo depende de como a gente vê, né? Isso é muito importante para pensar nessa questão da alfabetização visual e dos deficientes visuais, porque a gente vê aquilo que a gente é, muito mais do que a gente pensa, né? Quando eu olho para uma árvore, eu vejo uma coisa. Quando você olha, você vê outra. Quando esses vizinhos que derrubaram as árvores olham, veem outra coisa. Então, como a gente, às vezes, tem o mesmo objeto e vê ele de forma diferente, depende como é a nossa reação. E aí eu vou entrar um pouco na questão, né, da engenharia ou da matemática, pensando, né, ação e reação. Eu penso que a gente está vivendo um momento, né, eu vejo por exemplo, os coletivos femininos, que eu fiz uma live sobre elas, a quantidade de coletivos femininos que apareceu nos últimos anos, e recentemente, é muito importante. Então, tudo isso é reação ao movimento conservador de agressão, né, de opressora, tudo isso. Então, é muito ação e reação, né? Então, quando eles cortaram a árvore, a gente reagiu. Eu não acho que todo mundo é assim. Eu tenho uma grande amiga que, na época da eleição do Collor, em 89, ela era animada, mas ela encarou de outra forma. Ela se desiludiu com a política e parou com tudo e não quis saber mais de nada e está até hoje quieta, né? Então, tudo depende da nossa história de vida e de como a gente reage a algumas situações, o que motiva a gente, né? Como trabalhar. Tá ótimo, João. Você que está em casa, deixe a sua pergunta. A gente está chegando ao final da nossa live e o João vai responder aqui ao vivo. Você vai ter a oportunidade de ouvir a resposta do João à sua indagação. A primeira pergunta, João, vem do Lucas de Sá. João, você sabe se existe algum curso ou projeto gratuito oferecido pela prefeitura no campo da fotografia?
Existem, agora, exceto esse momento da pandemia, né, existem as oficinas culturais do Estado, que são muitos cursos gratuitos. O SESC não tem gratuito, mas o SESC faz muitos cursos com um preço reduzido muito baixo. Aí na região da Moca tem o SESC Belenzinho, são cursos de excelente qualidade, né, não são gratuitos. E a questão dos cursos na prefeitura é muito mais aproximado, né, tem uma relação muito maior com os espaços culturais da prefeitura e do Estado, tem que ficar atento. Mas eu recomendo também a questão do SESC que tem, e que são cursos de excelente qualidade. Tá ótimo, vamos para a próxima. Eu vi algumas pessoas queridas aqui respondendo, mandar um oi para elas também, legal. Não, pessoas queridas, você não sabe quantas pessoas me procuraram parabenizando que eu ia fazer live com você. Eu tenho muitos amigos fotógrafos que atuam nesse meio, amizades que eu acabei até fazendo em reportagens que vieram fazer sobre o Muda Moca. Então, por exemplo, Marcelo Vitorino, Chico Castro, Heloísa Capasso, que é fotógrafa do Muda Moca, está sempre aqui com a gente, ela faz a cobertura dos nossos plantios, Reinaldo Canato, Tiago Queiroz, que se tornou um grande amigo, inclusive veio, a gente montou uma banda junto, uma banda de rock para falar sobre árvores. Tiago Queiroz é muito querido e te mandou um abração. Cris Oshima, inclusive, o Mendes, do fotojornalismo, lá da Guarapiranga também, conheceu você no Senac. Então, você é uma pessoa querida por todos, João. Eu tenho muito orgulho de poder ser seu amigo, rapaz. Obrigado, eu também tenho. Aqui o Marcos Bianchi fala, desculpa, o Marcos Bianchi, que é do Senac, é corintiano também, ele fala que os cursos do Senac são ótimos, e são mesmo, eu recomendo, né? Eu comecei dando aula também no Senac do Tatuapé, tem vários cursos, muitos anos sendo aula, mas eu estava falando mais a questão de custos, né? Gratuitos da Prefeitura do Estado, depois uma faixa um pouco maior do SESC, e depois o do Senac, mas eu recomendo muito os cursos do Senac, que também são profissionais excelentes, mas tem um custo próximo no mercado, mas com certeza são cursos maravilhosos, eu recomendo. Tá ótimo. Pergunta do Vinícius Xavier, ele elogia a live e fala, gostaria que você falasse mais sobre os resultados positivos dos projetos sociais com fotografia. Eu mostrei rapidamente alguns projetos e tudo pode ser discutido com fotografia. Então, com mulheres que estavam na penitenciária feminina, a gente discutia a prevenção de HIV no presídio feminino com fotografia, né? É uma forma de uma mediação. Por meio da fotografia, você puxa a conversa, né? Arte terapia, né? Pessoas em situação de rua para trabalhar com autoestima, né? Porque é muito importante quando a gente trabalhava com pessoas em situação de rua, a gente falava, olha, na aula que vem nós vamos fotografar, nós vamos fazer retratos. Aí as pessoas já viam, já se colocavam uma roupa melhor, né? Já se fazia uma maquiagem. É muito importante a fotografia, a gente tem que saber usar, não dá só para ter essa boa intenção, mas eu valorizo muito as pessoas que querem fazer os projetos sociais, né? Hoje na internet tem muitas coisas que você pode se preparar para ser um professor, de saber ouvir, né? O professor é dançar, né? É entrar no mesmo ritmo que o aluno, é construir junto, não é ir lá e falar, olha, eu vou dar aula de fotografia, essas são as técnicas. Isso é importante, mas isso se aprende, que nem falo nadar, isso se aprende em um dia. A questão estética, a questão como você pode se expressar, isso é que tem que ser desenvolvido, e isso se desenvolve numa relação em que todos somos iguais e cada um, aluno e professor, vai trazendo a sua experiência, vai trazendo para conhecer e para trabalhar. Então, a fotografia sempre, para mim, é uma ferramenta para discutir qualquer assunto. Tá ótimo, João. Eu sempre falo que o trabalho social, o trabalho
voluntário, ele surge diante de um problema, diante, sobretudo, de uma inépcia do poder público. Se, eventualmente, um dia a prefeitura resolver plantar um monte de árvore, eu não vou ter mais trabalho, para mim tá ótimo, eu vou fazer outra coisa, eu vou seguir meu caminho, vou trabalhar com um morador em situação de rua, vou intensificar outro tipo de educação. Eu acho que assim como você, o dia que as pessoas tiverem uma alfabetização visual, você não tiver problemas de fake news, de news, e eventualmente você vai migrar para um outro lugar. Mas enquanto esse dia não chegar, a gente tem espaço para agir aí por gerações e gerações. Infelizmente, a gente vai morrer e não vai assistir isso, né? Mas tem que continuar. Eu vejo nas lives que eu faço uma geração muito bacana, engajada, que sabe resolver as questões técnicas, né? São jovens. Eu acho tudo aquilo que a gente estava falando, né? Da ação e reação. Então, eu acho que esse momento que a gente vive difícil no país está gerando uma reação por parte de muitos, né? Para pensar em como fazer um país melhor, porque é isso que a gente quer, né? Um país mais justo, mais tolerante, né? Mais democrático, né? Não adianta também ter raiva e ódio de quem pensa diferente, porque eu costumo assistir e ouvir, né? Os que pensam bem diferente, para tentar entender qual a perspectiva dessas pessoas. Por que elas pensam assim? Né? Normalmente é por medo de alguma coisa. Né? Nos Estados Unidos é por medo do terrorismo, aqui é por medo da violência, aqui são medos que as pessoas têm. Então, eu penso que a arte e a cultura pode trabalhar com a nossa questão, né, psicológica para a gente ser uma pessoa mais equilibrada. Tá ótimo, João. Vamos para a última pergunta do Renan Siqueira, o Renan que é professor. Ele pergunta, João, quais são as melhores estratégias para promover a alfabetização visual nas escolas públicas? Eu tenho trabalhado em vários projetos aqui em São Paulo, no Ceará e no exterior. Eu vejo com otimismo, né, aquele projeto inicial que eu mostrei ali, daquelas fotos daqueles professores, era um projeto com o Itaú Cultural, a Secretaria de Cultura, em 2004, e eu vejo a diferença daquele professor de 2004 para o professor que a gente tem hoje na escola pública e privada, que ele domina mais a questão da leitura da imagem, porque a gente tem que pensar em como nós vamos transmitir, né, aquilo que a gente quer pensar e como a gente vai ouvir do aluno aquilo que ele quer transmitir. E muitas vezes uma forma diferente da tradicional é a forma da imagem, né? A imagem e palavra tem que estar próximas, tem que estar juntas, né? Então a gente pode usar mais imagens para transmitir e ouvir, né, o que o aluno quer falar por meio de imagens, né? Eu era uma pessoa muito envergonhada, como a gente brinca, jacu, né? Não conseguia. Quem eu conhecia, eu falava, mas quem eu não conhecia, eu não me falava. Então, existem muitos desses jovens, né, na escola que têm medo, como eu tinha, de levantar a mão e fazer uma pergunta, mas será que ele mostrar a imagem dele, projetar a imagem dele, isso não vai ser uma forma de alavancar ele se expressar? Então, eu acho que existem várias formas, não só a fotografia, né, como a música, como o teatro e todas as formas de expressão. Tá ótimo, João. Para encerrar, a gente vai passar um videozinho de 2019 do Festival de Paranapiacaba. É um videozinho muito bacana. Depois você comenta para a gente e a gente vai para o encerramento. Pode soltar, Lucas. Tá. Eu vou falando, eu não sei se está o som. Aí é o teatro. Ah, tá. Aí está o teatro. Aqui a passarela, né? Que os trens que vão para Santos e que vêm. Aqui a gente fez uma exposição ao ar livre. Aqui são os jovens, né? A gente montando nos galpões, né, a equipe trabalhando. Também a equipe. É uma exposição que a gente fez no campo de futebol, chamava Fechando o Gol, que no ano passado, 1º de setembro, foi aniversário de 110 anos do Corinthians. Aqui é o trem expresso que vem.
Eu recomendo com cuidado, né, a visita. Tem uma neblina que é apaixonante na vila. Eu levo, né, os grupos para visitar tudo. A vila é maravilhosa, toda essa história. Daí, quando a gente está indo embora, eu pergunto: o que você mais gostou da neblina, né? Porque é uma neblina que de repente chega, uma neblina que né, você não enxerga um palmo na frente, porque as nuvens que vêm do litoral param ali sobre a vila e que de repente em 15 minutos também ela se despeça. Aqui são as imagens das exposições. Essa foi no campo de futebol, que é considerado o primeiro campo oficial de futebol no Brasil, que Charles Miller, né, jogou aí era da São Paulo Highway, que Charles Miller era funcionário. Aqui são exposições nas casas, né? Eu recomendo todo mundo para estar curtindo as páginas do festival, que a gente vai começar uma série de atividades agora maiores, final de outubro, início de novembro. Aqui naquele mercado que você falou, um programa educativo que a gente faz muito forte, né, com crianças, com adolescentes, a neblina, as palestras, né, aqui o teatro, as palestras, a gente com apoio do SESC para ter a questão de Libras, né, e aqui algumas das palestras e os temas que focam educação, direitos humanos e meio ambiente. E aqui os convidados do ano passado que tiveram no festival. A homenageada foi a Maureen Gziliar. E aqui Tá ótimo, que maravilha, eu fico emocionado e mais uma vez gostaria de te parabenizar por esse trabalho excelente, João, e te convidar para assim que tiver a vacina, para assim que acabar essa pandemia toda que tem nos trancado em casa, para que você venha então com seus alunos, venha fazer uma saída fotográfica nos plantios do Mudamoca. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana de ambos os lados. A gente que vai contar com o prazer de sermos retratados por pessoas tão experientes e tão profissionais atrás das câmeras, e vocês que vão ver um bando de louco plantando árvore na rua. Tá bom, muito obrigado, Danilo. Foi um prazer, assim, foi uma conversa agradável, gostosa. Falei coisas aqui que normalmente eu não costumo falar, mas é que eu me senti à vontade, e muito obrigado, e também tenho orgulho de ser seu amigo e do projeto que você desenvolve e da sua trajetória. Tá ótimo, João, muito obrigado. E você que assistiu a live de hoje, deixe o seu like, compartilhe, e se perdeu, não tem problema. É só ir lá no YouTube, no canal do Danilo Bifone, se inscrever e ativar o sininho. Essa live vai estar disponível a partir de amanhã, assim como todas as outras que a gente tem feito sempre aos sábados, à 13h. Mais uma vez, muito obrigado, João Kuczar. Muito obrigado pela presença. E, se puder, fique em casa. Se tiver de sair, não se esqueça da máscara. A pandemia não acabou. Valeu, João. Muito obrigado e até uma próxima. Bem lembrado. Até. Prazer.